De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito das ações e do trabalho do Sereste aqui no município, aqui na companhia da Carla de Almeida. Carla, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho sobre o Sereste, não sei se vocês conhecem, mas o Sereste é um centro de referência em saúde do trabalhador, faz parte da Secretaria da Saúde e integra a rede do SUS. Hoje, o Sereste ele é regional, ele atende os municípios também, além de Batatais, do Vale das Cachoeiras, que é Altinópolis, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança e Santo Antônio da Alegria. O Sereste, ele tem um trabalho voltado, um foco principal na prevenção e na promoção da saúde do trabalhador, de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. As ações, nós temos esse ano divulgado um pouco mais as ações do Sereste através de programas. Um programa que nós trabalhamos foi o Benzeno, que é nos postos de combustíveis. Nós fizemos as visitas nos postos, orientando cada frentista sobre o risco, fazendo um roteiro ocupacional e levando informações com relação ao benzeno, que é um produto que faz parte do combustível. Também aqui na companhia do Herbert Alves da Silva. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E a gente vem fazendo esse projeto do benzeno porque a gente está perdendo muitos trabalhadores vítimas de câncer, trabalhadores que estão expostos ao benzeno, e muitos deles não sabem o real risco que esse produto composto, que está composto no combustível, traz à saúde e até para a população. Por exemplo, o motociclista vai abastecer moto, ele está exposto diretamente aos vapores do combustível e a esse produto do combustível. Então a gente está fazendo um alerta para todos os funcionários de postos de combustível e para toda a população. A gente está mobilizando unidades básicas de saúde no horário de maior atendimento para que a gente possa chegar no maior número de população para a gente deixar ciente e fazer esse alerta, porque é muito perigoso, ele é altamente cancerígeno, o benzeno, e cabe a nós fazer esse alerta para todos, porque estamos perdendo algumas pessoas e próximo a nós aqui a gente já tem casos de pessoas que morreram com leucemia, que é um dos problemas que o benzeno ocasiona na saúde. Perfeito. Muitas vezes a gente trabalha com essa questão, né, da informação, de fazer a informação chegar, mas mais do que fazer a informação chegar é fazer a prática dessa informação chegar. Né? Porque é isso, trabalhando como técnico de segurança do trabalho, às vezes a gente vê isso, né? Se treina o pessoal, qualifica a empresa, compra toda a estrutura de EPI, e aí você vai na rotina, você vê o funcionário não utilizando, né? Ou está com o EPI completamente errado, né? Já vi pessoal com protetor auricular como se fosse fone de ouvido, né? Solto nos ombros, etc. Sim. É um grande problema que a gente tem, e principalmente para mim como técnico de segurança do trabalho, e é uma parte muito triste, porque a gente faz o treinamento, a gente fornece o equipamento e tenta conscientizar o funcionário que é para a saúde dele, porque o empresário ele está protegido, ele está bem equipado e muitas das vezes ele não está exposto ao risco, mas o maior prejudicado vai ser o trabalhador, e que não está preocupado. E essa resistência é muito complicada para a gente. É muito triste, porque hoje nós no Sereste a gente trabalha com o após, né? Que o Sereste ele foi feito para fazer a prevenção, mas a gente está trabalhando com o após, com pós-acidente. E para nós, quando chega um trabalhador amputado, mutilado, é muito triste. E muitas vezes a gente vai fazendo entrevista com esse trabalhador e vai vendo que é por negligência do próprio trabalhador, por negligência da empresa, e coisas que ele podia, que ações dele podia melhorar e não deixar acontecer isso. E Luciano, também nós percebemos nessas entrevistas, nessas orientações, porque elas foram feitas individualmente, com cada frentista. Nós visitamos os postos, falamos em média o ano passado com 100 frentistas.
percebemos que 38% deles apresentam queixas frequentes como dores de cabeça constante, insônia, lesões, doenças de pele. Então, a nossa intenção é alertar tanto para os trabalhadores quanto até mesmo para a população dos riscos. O benzeno, por exemplo, ele é o componente, né, da gasolina. E isso tem algumas, assim, nós passamos algumas recomendações. Uma delas seria aquela campanha do abasteça até o automático. Porque com isso você, além de prevenir a saúde do próprio frentista, porque quando você abastece o veículo e abastece acima do automático, automaticamente o nosso frentista ele tem que chegar mais próximo para não derramar o combustível, e aí é onde ele fica mais exposto. E também, só que por outro lado, a população também tem que estar consciente que no veículo existe aquele canister, né? E uma vez danificado, porque você abastecendo acima, você danifica esse equipamento. E pode causar, além de tem problemas de meio ambiente, mas problemas também no veículo. No motor, às vezes aumenta o consumo do veículo, acontece às vezes com isso vazamento, às vezes queima a pintura do carro. Então é importante também a população se conscientizar dessa informação, sempre solicitar assim para abastecer até o automático. É muito comum essa parte do combustível. Eu vou chegar, vou abastecer o carro, completa o tanque, coloca mais um pouquinho. E esse canister, eu estava fazendo uma pesquisa mais cedo, ele, para carros populares, o valor ele é em torno de R$40. Os carros mais novos chega a R$500, R$600. E por quê? Por o arredondar. O frentista às vezes tem que arredondar para facilitar o troco, ou o dono do carro, que é do automóvel, que é um pouquinho mais de combustível, chega um pouquinho mais longe. Mas a gente pode estar estragando o carro e pode estar aumentando a exposição desse trabalhador ao benzeno. Aí eu posso estar contribuindo para o câncer do frentista. Então é muito importante a população se conscientizar quanto ao abastecimento no automático. É muito importante as empresas se conscientizarem de orientar os frentistas, até no ato da contratação, de abastecer o veículo somente até o automático, pelos riscos que a gente tem. A gente falava a respeito das motos. A gente vê uma coisa muito frequente, que é o motociclista parar, recuar o corpo, né, para fazer o abastecimento. Extremamente arriscado esse tipo de ação, né? Não vamos nem falar só para a questão do benzeno. Sim. Né? Tem o risco e principalmente nesses casos, a pessoa pode estar, que é um problema que a gente tem, pouco divulgado, mas já teve algumas, na mídia já se falou um pouco. Celular, por exemplo. O celular, na hora que ele está tocando, recebendo uma mensagem, ele produz algumas faíscas dentro do próprio aparelho. E nesse momento desse abastecimento, aquele vapor ele é altamente inflamável. Ali pode acontecer um incêndio. E nessas nossas visitas a gente viu muitas coisas. Motociclista, enquanto a gente está fazendo visita, motociclista parando, abastecendo a moto, completamente exposto. E depois disso ainda abastecia um galãozinho que estava na mochila. E esse motociclista ele pode sofrer um acidente, aquilo pode pegar fogo, ele pode ter um problema um pouco maior. Então, às vezes está muito complicado, porque a gente encontra muita situação de falta de informação e tem aquele jeitinho também. Eu sempre fiz dessa forma, nunca aconteceu nada. Agora que não vai ser agora que vai acontecer. Uhum. E complica muito. Pensando na questão da campanha, como é que está sendo essa sensibilização, esse trabalho do Sereste? Isso. Essa campanha nós fizemos, agora nós estamos indo em todos os postos novamente, porque o ano passado nós fizemos todas as entrevistas. Falamos com eles, orientamos, agora estamos voltando nos postos para estar lembrando dos riscos. E assim, até uma curiosidade que acontece, no Brasil, de 2006 a 2011, ocorreram 21.049 mortes por leucemia.
Desses casos, 1.917 são trabalhadores que potencialmente são expostos ao benzeno. Nós trabalhamos focados nos postos, mas também assim, é importante que a gente fale que o benzeno também faz parte de outros, ele se encontra também em outros produtos, até em agrotóxicos, nesses laboratórios químicos, em siderúrgicas, também tem a presença do benzeno como componente. Até no cigarro, na fumaça do cigarro, existe um percentual do benzeno. Uhum. E aí a gente acaba caindo num número que eu acho absurdo, né, quando você coloca esses dados, né? A gente vê o país se mobilizando, o volume de recursos colocados em tratamentos de enfermidades como essa, né? O custo de um tratamento Sim. é absurdo, e o quanto uma simples ação de prevenção bloquearia quase 2.000 casos por ano de leucemia. Isso. Sim, eu costumo falar que quando eu fazia abordagem com que é o famoso DDS, Diálogo de Segurança com os Profissionais, que muitas pessoas vê segurança do trabalho como um gasto. E segurança do trabalho, ela gera uma economia muito grande. Ela gera uma economia muito grande e ela salva muitas vidas. E tem ações como essa, você olhando para esses números, salva muitas vidas. A gente tem essa ação do benzeno. A gente teve, no ano de 2016, a gente teve praticamente 14.000 mortes de acidente de trabalho. Todas essas 14.000 mortes poderiam ter sido evitadas com medidas de prevenção. E ainda a parte triste, a gente encontra uma resistência muito grande, tanto de empresa quanto de empregados. E a conscientização é o caminho que a gente tem que tentar fazer. É um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, mas é muito satisfatório você ver uma pessoa que, depois que eu acatei as orientações que vocês me passaram, minha vida melhorou, estou respirando melhor, não estou tendo mais tanto problema quanto eu tinha antes. Então esse retorno é muito bom e a gente quer expandir o máximo possível, porque é de formiguinha, mas a gente está firme ainda, a gente vai um por um. Além dessa questão, né, a gente percebe aí que é um fator hiperrotineiro, né? Você está a cada minuto abastecendo veículos, né? E se a gente começa a pensar nessas funções da segurança do trabalho e do Sereste como um todo, né, a gente tem diversas ações no mesmo pé, e que, se a gente não observar, não olhar, está acabando com a qualidade de vida de muitas pessoas. Infelizmente. O nosso trabalho, esse mês de abril também, lembrando que o abril é um abril verde, que trabalha a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Nós estamos fazendo visitas também nos postinhos de saúde, unidades básicas, levando para os trabalhadores um pouquinho mais de informações sobre as doenças ocupacionais, o quão importância deles trabalharem a prevenção, no caso de quando acontecer, né, também ser notificado, procurar, falar para a sua unidade de saúde, eu trabalho, faço tal atividade. É muito importante que o médico também conheça o que o trabalhador executa, e para poder saber poder fazer o nexo causal, né, do trabalho, da lesão ao trabalho. E nós fizemos uma estatística, porque o que chega para a gente, Luciano, infelizmente, são notificações que vêm de unidades de saúde, da UPA, unidades básicas, que é a RAAT, que a gente chama que é um registro desse acidente de trabalho. O ano de 2017, nós recebemos 992 casos de acidentes de trabalho. Em comparação com 2016, foi 866, nós tivemos um aumento de 14,55% de notificações. Mas nessas notificações que eu estou falando, só está incluído acidentes de trajeto e acidentes típicos. A nossa doença ocupacional, que com certeza seria uma lerdorte, uma lombalgia, um câncer ocupacional, um PAIR, isso não tem se notificado. É como se Batatais, no ano de 2017, não tivessem casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho, se ninguém adoecesse pelo trabalho.
Então, isso é triste, porque falta informação, falta chegar nos próprios trabalhadores, e nossa função está sendo, nós estamos tentando que chegue a informação mais próxima dos trabalhadores, para que eles também procurem, né, o lugar correto, peça notificação, faça a parte dele da prevenção também, use os EPIs quando preciso, e tenha consciência disso. Bom, falando a respeito dessa campanha, né, dos postos de combustíveis, qual é o calendário, até quando vai, onde as pessoas podem obter maiores informações? Bom, o trabalho nós vai continuar o ano inteiro, porque a nossa função é estar dando esse apoio, esse suporte para todos os tantos frentistas, inclusive para os empregadores, para os donos de postos. Nós, em todos eles que nós passamos, nós conversamos, nós orientamos, cobramos até algumas documentações, esclarecemos dúvidas e assim, sempre colocando-nos à disposição para qualquer tipo de informação, porque o Sereste, na verdade, ele quer ser parceiro, né? Tanto do empregador quanto do trabalhador. E assim, sempre lembrar para esses frentistas, jamais chupar o combustível na mangueira, né? Porque isso aí é altamente, né, arriscado para a sua saúde, não ficar cheirando a tampa de combustível, ficar muito próximo do tanque de combustível, usar sempre os EPIs, passar o seu creminho a luva de silicone, também importante quando for fazer a descarga, usar a luva, usar a máscara, usar todos os EPIs que são de uso obrigatório. Não usar o paninho, a flanela, porque é um paninho, isso aí você acaba contaminando esse paninho, você limpa o combustível, contamina e vai lá e coloca. Quantas vezes a gente vê um frentista com um paninho no ombro, no bolso, trazendo aquilo para perto do corpo. Então, é proibido isso aí. A parte da portaria 1109, ela fala que se um posto se o funcionário for pego com esse paninho, com essa flanela, é autuado. Sempre lavar o seu uniforme também, sempre separado das roupas de casa, porque também é contaminante. Sempre trocar, né, os equipamentos, a empresa sempre fornecer os equipamentos corretos, tem os prazos de troca também, muito importante. Que você lembra mais alguma coisa? Basicamente isso, mas vale um alerta até em relação à lavagem do uniforme, que normalmente são homens, mas tem algumas mulheres também, que estão frentistas, a gente está exposto a esses vapores o dia todo. Esse vapor ele fica impregnado no nosso uniforme. Quando a gente lava junto, é até recomendável que a gente vá com uma troca de roupa para o serviço, porque eu estou levando a contaminação do meu serviço para minha casa. Então, minha esposa, minha criança, ela pode ter imunidade baixa e pode contrair uma doença e a gente não conseguir fazer essa ligação, porque a gente tem muito problema de doenças que acontecem, a gente não consegue fazer o nexo com o trabalho. Até doenças de pessoas próximas a gente, que a gente não faz o nexo e tem a ver com o trabalho que a gente executa, que eu estou levando a contaminação para casa, eu estou com algum tipo de doença que para mim eu olho, não tem nada a ver com o meu trabalho, mas eu estou exposto a alguns agentes que pode sim desencadear algumas doenças, e fica esse alerta para pais e mães que trabalham em posto, para ter essa atenção da lavagem separada e dessa troca de roupa antes e depois do serviço. Perfeito. E fazendo e tomando todos esses cuidados, né, é o que a gente falava, né, a pessoa vai ter qualidade de vida. Eu acho que nesse caso específico do benzeno, né, quando a gente pensa em empresas e quando se pensa na segurança do trabalho, muitas vezes a gente teve uma primeira fase que era uma questão de um cuidado mais intenso, né? Então, há todas as ferramentas de segurança contra uma amputação ou um acidente mais grave. Quando a gente pensa nisso, a gente tem a questão do cumulativo. Então, a pessoa não vê automaticamente o problema, né? Ela vai ver, às vezes, depois de ter se aposentado, em outra fase da vida. Exatamente. Né? Porque nesse caso do combustível, do benzeno, um dos fatores que é comprovado é o câncer, é a leucemia.
Então, ela não acontece de um dia para o outro. E se você observar, todas as nossas entrevistas, o público, índice maior de pessoas, a idade deles é de 26 a 35 anos de idade. Então, são pessoas jovens que estão expostas. E hoje ele está exposto um pouquinho, amanhã mais um pouco. Daqui 10 anos, isso dentro do nosso organismo pode vir a apresentar tudo um câncer, algum outro tipo de doença, né, que está relacionado ao câncer, mas não aparece na hora. Não é eu caí, eu machuquei, eu apertei, eu amputei o dedo, então eu estou vendo. É uma coisa que você visual. Já esse tipo é uma doença ocupacional, que seria uma doença que vem em decorrência de um trabalho contínuo. Uhum. E por força de norma, fica um alerta para os empresários lá de posto que as NR, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ela orienta, e a caráter de exigência, que se tem um risco, a gente tem que, se tem um risco e esse risco possa ser quantificado, a gente tem que quantificar esse risco para mostrar que, para provar que tem ou que não tem. Então, a exposição ao benzeno. Então, vale uma orientação que tem sim que ser quantificado, que tem uma análise quantitativa que faz, que coloca um aparelho, uma bomba gravimétrica no funcionário, para ver o quão ele está exposto. E na norma a gente tem os limites de tolerância, para ver se está abaixo ou acima. Se estiver abaixo, ok. Se estiver acima, tem algumas medidas que têm que ser tomadas, tem alguns equipamentos que têm que ser usados, mas eu só vou saber disso se eu fizer essa análise, que é coisa que não é muito comum, que alguns postos fazem e outros não. Outros erroneamente já entregam o equipamento, mas para o Ministério do Trabalho e para o próximo ano agora entrando no E-Social, o empregador ele tem que, se tendo agente, ele tem que quantificar esse agente. Uhum. Perfeito. Para quem tiver alguma dúvida, quiser aí esclarecer isso com a campanha ou ter mais informações a respeito do Sereste, como é que deve proceder? Isso, nós estamos na Rua Dona Dorama, 420, junto com a Vigilância Sanitária, ali na esquina do Banco Santander. O nosso telefone de contato é o 3662-2301. Estamos lá, o atendimento é das 7 horas da manhã até às 5. Pode estar indo lá, pode estar entrando em contato com a gente. Nós assim, até pedimos, se você tiver dúvida, mesmo que às vezes a gente não consiga resolver, mas possa estar ajudando a esclarecer ou direcionar para o local correto, pode estar nos procurando. Nós temos o atendimento também da fisioterapia. Em casos que são notificados acidentes de trabalho, precisa de uma reabilitação na parte da fisioterapia, pode procurar o Sereste. Nós temos esse profissional que o atendimento vai ser prioritário, tá? Nos casos que estão relacionados ao trabalho. E assim, estamos à disposição. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Nós até pedimos que nos procure. Perfeito. Obrigada, Luciano. Quero agradecer a presença aqui, Carla. Sabe que o programa está sempre à disposição e esperar aí que cada vez mais as pessoas busquem informação e não só busquem, mas como coloquem essas informações na sua rotina. Obrigado. Obrigada. Herbert, obrigado pela presença e pela troca aqui de informações com a gente. Eu que agradeço e lembrando que abastecer só até o automático, por favor. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito de legislação eleitoral, dos prazos, né, e como encaminhar e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito do trabalho da Justiça Eleitoral, mas antes deixa eu deixar um recadinho. Na próxima segunda, logo após o Educador em Entrevista, nós vamos tirar a TV um pouquinho do ar, porque nós vamos migrar de canal digital, tá certo? Nós vamos do 59.1 para o 45.1.
tá certo? Que é o canal definitivo das TVs educativas. Então, na próxima segunda, logo após o Educador em Entrevista, né, a TV Brasil vai ficar por um período fora do ar, e então a gente pede que a partir de segunda, logo após o Educador em Entrevista, você faça de novo a sua busca de canais, tá certo? No programa da segunda-feira nós vamos dar todos os detalhes dessa mudança e de como proceder aí após essa mudança do canal. Então fiquem ligados no programa de segunda-feira do Educador em Entrevista, que nós vamos dar todos os detalhes desse novo canal e de como você vai sintonizar. Agora sim, na companhia aqui do nosso juiz eleitoral, doutor Fábio, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Nós da Justiça Eleitoral que agradecemos sempre a oportunidade de estar aqui. Também com o chefe do nosso cartório eleitoral, obrigado pela participação com a gente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, doutor Fábio, sempre essa questão, né? Ano de eleição chegando, prazos se encurtam aí, tudo tem que estar certinho depois para a fase eleitoral. Então a gente tem que dar esse alerta, porque a gente tem muita gente ainda irregular que precisa acertar a situação. Exatamente. É sobre isso que o juiz eleitoral veio falar hoje. Nós temos esse ano a maior festa da democracia das Américas, que é a eleição geral no Brasil. E para participar dessa festa, a pessoa precisa ter um convite. E o convite da pessoa é o título de eleitor. Toda pessoa que tem interesse em votar vai ter que ter o título de eleitor. E as pessoas vão falar, nossa, mas esse juiz já veio tantas vezes aqui falar da tal da biometria. É verdade, nós temos uma campanha permanente para que as pessoas troquem os seus títulos eleitorais antigos pelo título eleitoral novo, que é o título que tem a identificação biométrica. Como é que eu sei se meu título é do novo ou é do velho? Se você olhar no seu título, num local lá vai estar dizendo, feito com identificação biométrica. Se ele já está assim, o seu título já está regular, já é o mais novo que tem, é o modelo mais novo de título que nós temos. Significa que a pessoa que não tem o título novo não vai poder votar? Não é isso, não é isso. A biometria não é obrigatória para esta eleição de 2018. Quem está fazendo antes está se antecipando de um problema. Então se eu estou regular, tenho meu título, não fiz e não tenho tempo de fazer a biometria, eu vou poder votar na eleição? Vai poder votar na eleição 2018, segundo semestre, nós temos eleição. Mas tem gente que não fez o título ainda. Quem completou 18 anos e não fez o título ainda. Tem gente que mudou de cidade, vai de um domicílio eleitoral para outro, precisa mudar o título. Tem gente que, por causa do passar dos anos ou algum problema, precisa mudar o local de votação, precisa de local com maior acessibilidade. Nós temos escolas em Batatais que as votações são no andar superior, e a pessoa sabendo disso fala, eu não vou conseguir votar lá, eu preciso mudar isso, então eu preciso regularizar a minha situação eleitoral. Para quem precisa tirar, regularizar, transferir, a data mais importante agora é 9 de maio. 9 de maio é o último dia que o cidadão tem para comparecer à Justiça Eleitoral, tirar ou regularizar a situação do seu título. Muito bem, se é uma data curta, se as pessoas estão vendo que vai ter um prazo pequeno, a Justiça Eleitoral de Batatais está fazendo um esforço. Que esforço é este? A partir de 28 de abril, o cartório eleitoral vai abrir todos os dias até 9 de maio. Vai abrir os dias de semana, vai abrir no sábado, vai abrir no domingo, vai abrir no feriado de 1º de maio até o dia 9. O que nós estamos fazendo? Aumentando a janela para que as pessoas possam ir até lá. Você que não tem título, você que precisa transferir, você tem uma janela maior para ir lá. Mas aí eu que tenho título, vou votar, estou regular, mas queria fazer a biometria. Você também vai ser atendido lá. Você pode atualizar o seu título nesses dias. Mas fique sabendo que a nossa prioridade nesses dias é atender aquelas pessoas que precisam tirar ou regularizar o título. Principalmente, e aí é um pedido do juiz eleitoral, nos últimos 2 dias. 8 e 9, os últimos 2 dias,
Você vai aparecer, você pode estar lá, mas você vai ouvir de quem estiver lá, olha, se você não for desses casos, você não é nossa prioridade. Nós vamos querer prioridade nessas pessoas. Tem uma pergunta da Camila aqui, né? Quando começou o processo de biometria, a gente tinha que entrar no site, fazer um agendamento para esse uso. Ainda é necessário ou não? É possível fazer o agendamento, inclusive para estes dias. O que acontece? O agendamento prevê uma movimentação comum e nós estamos numa movimentação extraordinária. Então, se você for lá no site do TRE, você vai conseguir fazer o agendamento, mas nós já temos poucas vagas para o agendamento. Mas como é um esforço a mais, nós vamos receber pessoas sem agendamento nesse período para ser atendida, é óbvio, no encaixe. Não é nada demorado. O agendamento torna a coisa super cômoda. Agora, se você não consegue fazer agendamento, você vai ao cartório, vai ser atendido por encaixe. Uma coisa importante a dizer, não adianta querer chegar no último dia, na última hora, sem agendamento, que você corre o risco de não ser atendido. Se você vai sem agendamento, que a maioria das pessoas vai fazer, nós temos poucas vagas para agendamento, vá antes do terminar o horário. Depois eu vou passar para o Denner e vai dizer quais são os horários, quais são os documentos, mas procure ir antes, porque você vai ter que ser encaixado. Se você estava agendado, está fácil. Se você vai ter que ser encaixado, vá antes. Falando em regularização, a Amanda aqui com uma questão, né? E as pessoas que não votaram em eleições passadas, né? Antes de fazer esse processo, precisam regularizar. Também vai ser no cartório eleitoral. Ela vai comparecer, olha, eu preciso regularizar até porque eu não votei. Lá eles têm os procedimentos, pode incidir multa ou não. Incidindo multa são valores muito pequenos, 3, 4, 5 reais. E a pessoa tem que fazer o pagamento dessa multa. Nós temos até um esquema com o Banco do Brasil para que qualquer valor que seja necessário para regularizar o título seja pago no horário comercial, tanto no Banco do Brasil, que é no centro, como naquela agência que existe dentro do fórum, que geralmente não atende outras coisas que não sejam fórum, vai passar a atender para pagar isso. Aproveitando para as pessoas não esquecerem, o cartório eleitoral não está mais dentro do fórum. Já falamos mais de uma vez aqui com o Luciano. O cartório eleitoral está na Chiquinha Arantes 534, é lá que você vai procurar. Então, repetindo, até 9 de maio é o último dia para quem está com problema, quem precisa mudar, quem precisa tirar o título, ir ao cartório eleitoral. Para isso, nós vamos ter um esforço maior. De 28 de abril a 9 de maio, o cartório eleitoral vai abrir todos os dias, inclusive no sábado, no domingo e no feriado de 1º de maio. As pessoas que vão lá precisam levar alguns documentos e precisam respeitar os horários. Eu gostaria de deixar para o chefe do cartório eleitoral, o Denner, que pode ser encontrado pelo telefone 3661-0193, que ele dissesse para os senhores quais são os documentos e quais são os horários para você ser atendido lá no cartório eleitoral. Perfeito. Denis, quando se pensa aí, né, em toda essa movimentação que vocês têm tido, né, a Elisângela coloca aqui, né, que foi num dia bem movimentado, mas que foi agilmente atendida aí, e coloca que às vezes também não dependem de vocês, né, tem também o sistema, e a gente sabe como tudo na vida que foi feito para estar em computador, né, também tem a sua dose de não funcionar, falhabilidade, e infelizmente isso ocorre. É bem colocada essa questão mesmo, porque o nosso sistema, ele necessariamente precisa ser usado online, né? Ele não tem como usar o nosso sistema do cadastro eleitoral offline. Então a gente precisa estar com ele funcionando, né? Para a gente poder fazer um atendimento. Tanto é porque a gente tem que fazer consulta ao cadastro para ver se a pessoa já tem título, se eventualmente há alguma restrição. Então, eu peço paciência, por gentileza, principalmente nos 3 últimos dias, 7, 8 e 9 de maio, né, que pode haver alguma lentidão por causa da quantidade de pessoas que comparecem em todos os cartórios no Brasil inteiro, né? Então, eu gostaria de, como bem disse o Dr. Fábio, né, colocar os dias e os documentos necessários, né? Vamos começar pela documentação. Comprovante de endereço. Preciso do comprovante de endereço no nome do próprio eleitor de 3 meses para cá, ou seja, comprovante de endereço recente. Preciso do documento de identidade no qual o nome dos pais não esteja abreviado, correto?
e precisa também do CPF e do título, se houver. Né? Caso não tenha CPF e título, não é necessário, a gente consegue com os demais documentos. Para situações particulares, vocês podem ligar 3661-0193 que a gente pode resolver as dúvidas, né? Como a pessoa mora com os pais, ou às vezes mora com os cônjuges, aí a gente tira essas informações. Com relação aos horários de atendimento, atualmente é do meio-dia às 18 horas o atendimento, né? Só que a partir do dia 28 de abril, que vai ser no sábado, né, a gente vai trabalhar a partir das 9 horas, durante a semana vai ser até às 18. Durante o sábado, domingo e o feriado, que no caso é 28, 29, 1º de maio, 5 e 6 de maio, né, vai ser até às 17 horas, das 9 às 17 horas. Só que a gente recomenda fortemente que cheguem com pelo menos 1h30 de antecedência, quem não está agendado, né, para poder haver o encaixe, para a gente poder atender a pessoa conforme nossa capacidade diária de atendimento. Certo? Então a gente recomenda que chegue até no caso, durante a semana até umas 4h30 mais ou menos, e durante o sábado, domingo e feriado, até por volta de umas 3h30 da tarde mais ou menos, né? Aí a gente verifica a quantidade de pessoas que estão lá aguardando e faz o atendimento. Lembrando que quem está agendado pode ir no horário normal que foi marcado, correto? Maria José tem 75 anos, o marido 74, já estão com dificuldades para votar. Ela pergunta, né, se eles podem parar, tem que fazer algum procedimento, né, ou pegar algum documento para encerrar aí a carreira como eleitores? Ótima pergunta. Você vê que quando a pessoa é mais madura, as perguntas são mais inteligentes. Vou responder dizendo assim: olha, nós temos eleitores que são obrigatórios, as pessoas que têm 18 a 70 anos são obrigatórios votar. Nós temos os eleitores facultativos, na ponta dos novos, de 16 a 18 anos, o jovem eleitor, se quiser, facultativamente, pode ir ao cartório, aproveita essa deixa agora e faça o seu título, você pode votar. E temos na outra ponta, mais de 70 anos, as pessoas que também estão facultadas, podem ou não votar. Mas a pessoa fica, não, mas estão falando, tem que fazer a biometria, eu vou ter que ir lá renovar o meu título. Para esta eleição, o seu título antigo funciona, você vai poder votar tranquilamente. Mas mesmo assim, é o caso, eu não tenho mais condições, não quero isso, vai me causar algum problema? Não, a Justiça Eleitoral sabe, o maior de 70 anos tem voto facultativo, pode não comparecer às urnas, pode não fazer a renovação da biometria e por isso, com o passar do tempo, o seu título vai cair no desuso e ele vai parar de funcionar. Aí a pessoa fala, nossa, mas se fizer isso, vai cortar meu benefício, vai cancelar minha conta em banco. Mentira, isso não existe. O maior de 70 anos, como voto facultativo, não precisa se submeter a votar se não quiser. E disso não resulta nenhuma consequência outra, a não ser que o seu título vai cair no desuso. Então, o eleitor que tenha essa condição, não se preocupe de ir ao cartório eleitoral para pedir baixa, para pegar documento, nada disso. Vou aproveitar para um outro tipo de situação. Pessoas que estão entre os 18 e os 70 anos, mas que exercer o voto seria muito difícil. A pessoa que tem um problema físico muito grave, uma disfunção muito grande. Esse é um caso excepcional. Pode procurar o cartório eleitoral, não precisa ser nessa época, uma outra época, para justificar isso. E a gente faz uma anotação lá de que essa pessoa que comprovou que não pode, que é muito difícil, muito oneroso, ela vai ficar regular com a Justiça Eleitoral sem precisar votar. Então são duas situações aí muito bem lembradas. A gente tem essa pergunta recorrente lá, o maior de 70 anos. Mas esses maiores de 70 que querem continuar votando, tem que passar por esse processo que a gente falou aí. O maior de 70 que quer votar é um prazer, nós vamos recebê-lo lá. Se o seu título está ok, votou na última eleição, para a próxima, esse título vai valer, você vai votar no mesmo lugar. Para a outra, até 2020, aí todo mundo que queira, facultativo, obrigatório, vai ter que fazer a biometria. Então, para outra eleição, se a pessoa quer ainda se manter ativo no exercício do voto, vai ter que passar pela biometria. Mas não para agora, não para a eleição de 2018. Perfeito.
Na outra ponta da balança aí, né? Vamos falar dos de 16 a 18, né, que querem iniciar o seu voto, como proceder e se é obrigatório ou não após ter tirado o título. Vou deixar o Denis responder, que ele vai falar de todos os documentos que o jovem eleitor precisa levar lá. Vai lá. Muito bem. Basicamente os mesmos documentos, né? Comprovante de endereço. Aí pode ser, por exemplo, normalmente eles moram com os pais, né? São jovens, né? Pode trazer o comprovante de endereço no nome dos pais, recente. O RG, um documento de identidade, né? CPF se tiver, correto? Lembrando que os homens, a partir dos 18 anos, eles já precisam trazer algum documento que comprova que eles estão regulares com o serviço militar, ou seja, que se alistaram, ou então o certificado de reservista, um documento que comprova que eles estão em dia com o alistamento militar. Entre homens que vão tirar pela primeira vez o título entre os 18 a 45 anos de idade, né? Então, os jovens entre 16 e 18 anos é facultativo tanto o alistamento, né, quanto o voto. Mesmo eles tendo se alistando, né, se alistados, eles não precisam necessariamente votar, não é obrigatório, é facultativo também, porque de repente eles quiseram tirar o título, mas não pôde votar, não precisa pagar multa se tem menos de 18 anos no dia da eleição. A partir do momento que eles têm 18 anos, a partir da data da eleição, aí sim eles têm que votar, senão eventualmente vão pagar uma multa de R$ 3,51 por cada turno de eleição que eles, porventura, não forem justificados, correto? Uma das questões aí, né, a respeito dessas datas, né, eu queria que a gente reforçasse esse período de funcionamento e horários. Então, vamos lá. Mais uma vez, o cartório eleitoral está aberto normalmente durante a semana, meio-dia às 6, mas para 28 de abril até 9 de maio, o último dia para transferir, tirar ou regularizar título, o cartório eleitoral de Batatais vai abrir todos os dias, inclusive os sábados, os domingos, o feriado de 1º de maio, para atender geralmente das 9 às 17 ou 18 horas. As pessoas que forem lá têm que levar alguns documentos, nós já falamos dele, eu vou deixar o Denis depois falar em mais detalhes desse documento. O cartório eleitoral não está mais no fórum, o cartório eleitoral está na Chiquinho Arantes 356. 534. 534, ali perto da escola, Denner? Washington Luiz. Aí nós já estamos combinando aqui as coisas perto da escola Washington Luiz. Perfeito. Denner, uma das perguntas aqui dos espectadores do Ricardo é a respeito de, você falou dos documentos com foto, né? Se a CNH pode ser utilizada. Sim, a CNH pode ser usada para revisão, né, dos dados, né, e transferência. Agora, para tirar o título pela primeira vez, aí não serve. Por quê? Porque na CNH não tem a nacionalidade, não tem o local de nascimento. Então, por isso que ele não serve para tirar o título pela primeira vez. Assim como o passaporte modelo antigo, que não tinha o nome dos pais, né? Agora, o passaporte modelo novo, que tem todos os dados, nome dos pais, local de nascimento, né? Naturalização, é válido, tá? Para tirar. Lembrando que certidão também serve, certidão de casamento ou certidão de nascimento, todos originais, certo? Também serve se a pessoa, porventura, perdeu os documentos com foto, a certidão serve. Perfeito. E é interessante isso, né? Ter também documentos atualizados, né? Porque às vezes a pessoa acumula aí, estão todos os documentos atualizados e aí às vezes tem que fazer toda uma burocracia, por isso que também é bom antecipar, não deixar para a última hora. Sim. Principalmente a questão da comprovante de residência. As pessoas chegam lá com comprovante de residência de anos atrás. Não dá, tem que ser uma coisa mais recente, né? O documento antigo a gente entende, mas é melhor que seja novo. Mas o comprovante de residência é fundamental que seja atualizado. Perfeito. Título digital virtual, né? A gente tem visto uma propaganda aí a respeito disso, Denner. Como é que funciona? É útil? Em que casos é interessante baixar o aplicativo? Ok. Chama e-título, né? E-título. Vocês podem baixar no Apple Store ou então na Play Store, né? Do Android, da Apple. Ele é interessante, muito interessante para quem já fez a biometria.
porque aí baixa com os dados, né, com foto, principalmente com a foto, né, que aparece. O e-título, para a pessoa que não fez a biometria, ele serve como se fosse o título mesmo, né, no caso o título de papel. Tem que, no dia da votação, por exemplo, tem que levar ele, né, pode levar ele no aplicativo, no tablet, ou então no iPhone, ou então no smartphone comum, e levar um documento de identidade com foto, certo? Agora, a pessoa que já fez a biometria e baixou o e-título e já consta os dados biométricos, no caso a foto, ele serve inclusive para identificar a pessoa no dia da votação. Só que mais detalhes sobre os documentos para levar na votação, na véspera da votação, a Justiça vai soltar as informações para a imprensa, vai informar para a população os documentos necessários, com mais detalhes. Pensando também na questão da votação, né? A gente tem uma rotina aqui na cidade que as pessoas, a grande maioria, já tem o hábito, votam há muito tempo na mesma escola, na mesma sessão, tudo certinho. Levando um documento com foto, faz o trâmite normal, né? Se está tudo regular, pode-se votar com um documento com foto. Olha, não achei o título, né? Sempre tem aquela coisa na véspera de revirar a casa inteira, todas as gavetas, e não acha, e a pessoa tem dificuldade aí em baixar, não sabe lidar com o aplicativo, pode levar um documento com foto e proceder, né, doutor? Estando regular, a pessoa sabe que está regular, vota naquela sessão, o nome dela vai estar na urna, ela vai poder votar, ela vai ter que ser identificada por outros documentos. O da biometria fica ainda mais fácil, às vezes, se você tiver a identificação biométrica, vai chegar lá, vai ser mais fácil identificá-lo. Mas dá para votar sem título. É o tipo de coisa que nós vamos reforçar bem nas vésperas de eleição. Estando regular, dá para votar sem título. Perfeito. Com aquela história do reforço das datas, né, a gente está falando aí que os últimos 3 dias são focados nas regularizações, mas eu queria reforçar isso, não deixem para os últimos dias, vamos quebrar essa maldição do brasileiro de deixar tudo para a última hora, né, vamos tentar fazer isso antecipadamente, para não ter problema depois com a Justiça Eleitoral, para não perder o seu direito de voto, ainda mais nesse ano que nós vamos ter aí, né, e já estamos tendo uma questão de uma discussão eleitoral antecipadíssima, como nós nunca na história desse país tivemos. Então é bom antecipar isso, tá com tudo regular, para fazer essa mudança consciente mesmo, né? Eu acho que isso é importante. O eleitor só pode mudar a sua condição com o voto, né? Todo o restante é mito. E deixa eu aproveitar um mito aqui que o Ricardo coloca, né? Não está na nossa pauta, mas eu acho interessante, que o voto nulo ou em branco anula a eleição. Olha, é uma excepcionalidade acontecer de uma eleição ter 51% dos votos considerados nulos. Nulos, não brancos, nulos. Porque o branco sai da contagem, o nulo. Já aconteceu de candidato que foi cassada a candidatura depois da realização da eleição e o TSE decidiu, olha, se ele ganhou com 51% dos votos, não dá para dar posse para o segundo, porque ele ficou com muito pouco voto. Temos que fazer uma nova eleição. Mas é excepcionalismo. Voto branco e nulo para chegar a 51%, só se o candidato mais votado, que ganhou em primeiro turno, sozinho, for cassado depois. Perfeito. Então, gente, é o que a gente coloca, né? Vote com consciência, procure analisar o perfil de cada candidato, as propostas, não as fake news que estão nas redes, né? Procure informações de locais confiáveis, né? Para a gente ter aí um trâmite tranquilo nessa eleição. A respeito ainda dessa questão prática aí do funcionamento do cartório, né? Ele está numa região central, que não é miolo, que é fácil, inclusive mais prático para estacionamento, para localização, né? Chegou ali perto da escola do Washington, você vai virar na própria rua ali e vai ver certinho o ponto, sem complicadores nenhum. Mas vale salientar isso, né? Vá com um tempinho extra, porque a gente sabe que está tendo procura. Leve todos os documentos, mesmo aquele que você achar que não é necessário. Já põe na malinha lá. Põe na malinha para não ter que voltar depois, que eu acho que também isso é um complicador, né, Denner? A pessoa chega faltando documentação e tem que voltar. Infelizmente acontece, né? Às vezes a pessoa não liga antes, por isso que é importante. Liga no 3661-0193, pergunte tudo que tem que perguntar, onde a documentação necessária, tirem as dúvidas para poder chegar no cartório, né, e ser atendido de pronto, né, não precisar depois retornar.
Doutor, eu quero agradecer sempre a troca de informações. O senhor sabe que o nosso programa está de portas abertas aí para a Justiça Eleitoral e para a Justiça como um todo, para os esclarecimentos e da importância aí que os esclarecimentos têm para uma qualidade de vida e para a rotina da nossa população. Nós agradecemos muito. Nós é que agradecemos. A Justiça Eleitoral, sempre que tiver informações relevantes, virá aqui. Eleitor, não deixe para a última hora, faça o seu título. Você tem uma noção do que você precisa para fazer isso. Use do telefone, fale o cartório eleitoral. Faça disso uma solução de problema, não mais um problema para a sua vida. É duro para o juiz eleitoral dizer isso. Olha, eu sei que votar é uma coisa pesada nos dias atuais, a gente não sabe muito bem o que quer, como vai resolver, mas é o único jeito da gente resolver, mudar para um lado ou para o outro esse país. Então, vamos lá, vamos regularizar e votar. Perfeito. Denner, eu agradeço a participação e o programa está sempre aqui disponível para repassar esses dados à população. Muito obrigado, agradeço a população, a audiência, né? E nosso desafio é tentar melhorar cada vez mais o atendimento ao eleitor batataense. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que na segunda teremos um programa especial falando da migração do sinal digital da Educadora do 59.1 para o 45.1. A gente pede que todos fiquem ligados nesse programa da segunda, porque logo após o programa nós vamos interromper nossas transmissões para fazer essa mudança de equipamentos. O programa fica por aqui, 18h30 tem Cidade na TV. Nós ficamos agora na companhia da programação da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.